Olá, sejam todos bem-vindos. Este é mais um vídeo sobre resistência dos materiais, no qual será tratado sobre equilíbrio de forças e momentos, né? Sem perder tempo, então a gente já começa, né? Então, o equilíbrio de um corpo deformável, ele envolve carregamentos externos, né? Então, que podem ter a ideia de forças de superfície causadas pelo contato direto de um corpo com a superfície de outro, né? Por exemplo, uma caixa apoiada sobre uma mesa, né? Ou qualquer outro corpo apoiado, né? Ou fixado sobre. Forças de corpo, desenvolvidas quando um corpo exerce uma força sobre o outro sem contato físico entre eles. Quando a gente tem isso, né? Por exemplo, a gente pode ter a força da gravidade, é considerada uma força de corpo, né? Então, o eletromagnetismo também é considerado uma força de corpo. Então, são esses os pontos aí que a gente tem que ter uma ideia, né, de como funcionam essas forças de corpo. Reações de apoio. Então, forças de superfície desenvolvidas nos apoios ou nos pontos de contato entre os corpos. Quando a gente fala de reações de apoio, a gente está falando nos pontos em que esse corpo é fixado, né? Então, como é que eu restringo os movimentos desse meu corpo, né? Então, essas reações de apoio são os pontos chaves de a gente começar o nosso estudo, né? Envolvendo, obviamente, os outros esforços, mas conhecendo os esforços externos que estão ocorrendo, né? Os outros esforços externos ocorrendo, a primeira coisa que a gente vai determinar serão as reações de apoio. Então, em um corpo aqui, para a gente poder visualizar, né? Então a gente pode ter, né, uma força concentrada, que basicamente é uma força aplicada sobre um ponto, da forma como está mostrado aqui. Então, em cima desse ponto, né, temos a força de superfície, né, que seria uma força distribuída em toda uma região, mas também podemos ter, né, a força, né, de um carregamento, né, idealizado um carregamento em cima de uma linha, né? Então, um carregamento que está sendo aplicado, por exemplo, em cima de uma viga, né? E a força de corpo, que aqui está representada pela força peso aqui, né? Então, que se dá pela gravidade, por exemplo. É sempre importante, então, a gente saber quais são os tipos de forças, né? Mas aqui trabalharemos sempre com corpos em equilíbrio. E como a gente garante esse corpo em equilíbrio, né? A gente garante utilizando essas duas equações, que são a somatória de forças igual a zero, né? E o somatório de momentos igual a zero do corpo. Se for apenas um ponto, né, a gente não vai ter então o momento. Se for apenas em um ponto, que a gente está fazendo somatório de momentos, garantindo o equilíbrio do ponto, por exemplo, né? Então a gente não vai ter somatório de momentos para um ponto, mas se for um corpo, né, então a gente terá que ter a garantia de somatório da somatória de forças e somatória de momentos. Aqui a gente vê que ela não está definida aqui, então está de forma genérica, né? Então a gente vai ver o destrinchamento disso a seguir, né? Uma vez que o corpo está submetido a esforços externos e encontra-se em repouso, a soma de todas as forças atuando neste corpo deve ser zero, né? Então, obviamente, né, que se o corpo está parado, está em repouso, né, a gente não vai ter aceleração desse corpo, né? Se não tem aceleração, quer dizer que as forças que estão atuando são nulas. Então é isso que quer dizer a primeira equação. Assim como os momentos. Do contrário, o corpo estaria submetido a uma aceleração, né? Então, nos momentos, o que a gente tem, na verdade, é a tendência de giro, né? Então, quando a gente faz o somatório de momentos de um ponto, né, igual a zero, né, de um corpo, né, somatório de momentos em torno de um ponto igual a zero, então a gente tem que o nosso corpo aqui não vai ter nenhuma tendência de giro, porque sempre tem algum momento que vai estar anulando, né? Se eu tenho um momento sendo aplicado, um outro momento estará anulando. Destrinchando aquelas duas equações, né, se a gente tivesse um corpo no espaço, né, em 3 dimensões, então a gente teria o somatório de forças em x teria que ser zero, o somatório de forças em y teria que ser zero, e o somatório de forças em z também teria que ser zero. Assim como os momentos, o somatório de momentos em torno do x
igual a zero, somatório de momentos em torno do eixo y igual a zero, e somatório de momentos em torno do eixo z também é igual a zero. Porém, né, como no curso técnico a gente trabalha apenas em duas dimensões, então temos que garantir apenas o somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero e somatório em torno do eixo z, né, igual a zero. Né? Se a gente for observar, basicamente o que a gente está fazendo, né? Então, se eu tiver aqui o eixo x e eixo y, eu estou evitando com o somatório de forças em x e somatório de forças em y que haja translação em x, translação em y e a rotação em z, certo? Que é o eixo que está saindo aqui da tela, ok? Então seria um eixinho para que todos possam imaginar dessa forma, ok? Então, força axial ou normal F, né? Então, a força axial ela é dada como uma força que está no sentido do eixo da peça, né? Então aqui a gente pode ver, temos a forcinha aqui, né? Temos a forcinha que está no sentido do eixo da peça, né? E está, né, tracionando nesse caso, né, essa peça. Então essa aqui é definida como a seção transversal, né? Então se a gente for ver o eixo está nesse sentido aqui, então é transversal a quem? Transversal ao eixo, então ele atravessa o eixo, certo? A 90 graus, por isso transversal, ok? Então seria essa seção transversal que a gente vai trabalhar muito com ela, então é importante saber. E a nossa força axial se dá sempre na direção do eixo, né? Então quando a gente tem esse comportamento, temos aqui o corpo, né? E as forças aqui estão, né, saindo do corpo, né? Então sendo aplicadas e saindo do corpo. Isso está causando o quê? Um alongamento nesse corpo. Então se tende a causar um alongamento, quer dizer que ela está sendo tracionada, né? Agora, se eu tenho uma força que está aqui sendo aplicada no corpo, né, que tende a diminuir o corpo de tamanho, então a gente diz que esse corpo está sendo comprimido, ou então que essa força é uma força de compressão e essa anterior é uma força de tração. Isso olhando para a peça, né? Olhando sempre para a peça, que a gente está visualizando o que está ocorrendo aqui na barra, ok? Então, se na barra eu tenho uma força que está saindo da barra aqui e tendendo a estirar a barra, né? Isso aqui é uma tração do corpo. Para o nó, né? Eu tenho que fazer uma força no A que seja igual e contrária, porque elas devem se anular. Então, no nó, se estou tracionando a barra, a força vai estar saindo do nó, ok? E em B, como está saindo da barra aqui, eu vou ter que estar saindo do nó na direção contrária de B, certo? Então sempre vai ser ao contrário aqui, né? As setas, quando a gente tiver a relação com relação ao corpo e com relação ao nó, que seria o ponto de fixação dessa barra, tá? Quando a gente fala nó, a gente está fazendo a ligação ou do ponto de fixação dessa barra. Então, né, então a gente pode ver aqui que quando aqui a gente tiver uma ação de tração, que a gente coloca aqui que é positivo, então, né? Então aqui vamos dizer que o sentido aparenta ser de compressão, né? Ok? Agora, quando a gente tem compressão, então no ponto A eu tenho uma força entrando aqui, certo? No nó eu também terei uma força apontando para o nó, tá vendo? Então, sempre é o esforço de forma contrária, porque quando eu juntar esses dois, a força tem que sumir, tá? Esse aqui é um esforço interno. E aqui, novamente em B, eu tenho uma força entrando na barra e portando do nó, eu vou ter ela ao contrário do sentido, né, que está sendo dado com relação ao corpo.
ok? Então, composição de forças, né? Consiste na determinação da força resultante de um sistema, né? De forma bem rápida e bem básica aqui, né? Então, se eu tenho três forças, a F1, F2 e F3, todas elas alinhadas e com o mesmo sentido e direção, né? Então, basicamente, eu vou ter uma força resultante que é a soma de todas elas, né? Então, que vai ser uma força maior, né? E que vetorialmente é exatamente isso, né? Os comprimentos de cada vetor são somados e a gente tem um vetor maior, tá? Então, a gente vai ter uma força maior pela composição das três forças que estão alinhadas. Agora, se eu tenho uma força 1 e uma força 2 que estão na mesma direção e sentido, e uma força 3 que tem a mesma direção, mas sentido contrário, a gente vê pela seta, né? Então a força 1 e a força 2 serão somadas. Porém, a força 3 eu tenho que subtrair dela, né? E essa força resultante então vai ser a força 1 mais a força 2 menos a força 3, porque a contribuição da força 3 é para o outro sentido, né? Para o outro lado. Ok? Então a gente pode dizer então que as forças 1 e força 2, nesse caso, se elas fossem positivas e a força 3 negativa, cada uma teria uma contribuição aqui, né, que acabaria, né, resultando aqui numa força resultante. Decomposição de força, aqui mais para relembrar, né, e componentes ortogonais. Então se eu tenho lá uma força, né, F, que ela é oblíqua, então eu tenho que, para que eu possa trabalhar com ela, normalmente é necessário que eu faça a decomposição de força. Então, o que quer dizer decomposição de força? Quer dizer obter algumas componentes que já estejam, né, sejam ortogonais entre si. Então, a gente atribui aqui o nosso eixo cartesiano x e y, né, e decompõe essa força com relação utilizando esses ângulos aqui, né, que tem de relação. Então, para decompor f em x, fx é igual a f cosseno de alfa, né? Então, aqui o cateto adjacente, né? Então, aqui basicamente são as mesmas relações trigonométricas que a gente tem, né? Sempre atribuídas, né? Ou então pode ser f seno de beta, né? Então, que seria o oposto aqui, tá vendo? Por isso seno, né? Então aqui para o alfa ele é o adjacente, mas para o beta ele é o oposto, por isso seno. Então sempre atribuindo, vendo quem é o oposto, quem é o adjacente. E agora para o fy, para determinar, é f vezes o cosseno de beta, porque o fy ele é o adjacente a beta. Porém é f seno de alfa, né? Porque é o oposto a alfa, né? O fy eu posso representar ele aqui, ó, na vertical. Outras relações aqui que são importantes, né? Então a tangente de alfa é igual ao fy sobre fx. Então tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o adjacente. O seno de alfa é fy sobre f. Então, seno de alfa é o cateto oposto, fy, sobre a hipotenusa, f. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, fx, sobre a hipotenusa, f. E da mesma forma a gente pode fazer esse exercício para o ângulo beta, tá? Então, é igual, porém, o oposto ao que está sendo atribuído, porque o ângulo mudou, né, a questão da posição dele. Alguns exemplos aqui, então, né, para a gente fixar os conteúdos. Determine os componentes ortogonais fx e fy de uma carga F de 100 newtons que forma 40 graus com a horizontal. Então aqui a gente tem o desenho, né, uma força de 100 newtons que forma 40 graus com a horizontal. Ele quer determinar, né, fx e fy, né, certo? Então fx
né? Se eu quero determinar aqui, ó, ele está adjacente aqui ao 40 graus, então é cosseno de 40. Então vai ser fx igual a 100, que é o f, vezes o cosseno de 40. Fazendo as contas aqui, a gente encontra que fx é 76,6 newtons. E fy, ele é o cateto oposto aqui, certo? Então, fy é o 100, como é cateto oposto, então é seno de 40 graus. Fazendo as contas, a gente vai obter que fy é 64,3 newtons. Outro exemplo. As componentes de uma carga F são, respectivamente, Fx 120 newtons e Fy 90 newtons. Determinar a resultante F, o ângulo que F forma com a horizontal e o ângulo que forma com a vertical. Então, basicamente, ele quer, a gente pode desenhar isso aqui, né? Então, é um Fy de 90, um Fx de 120, né? A gente sabe que a composição deles vai resultar aqui numa hipotenusa, que vai ser o F que a gente deseja, e ele quer o ângulo com a horizontal, que a gente chama de alfa aqui, e o ângulo com a vertical, que a gente chama de beta, né? Então a resultante F, que basicamente é fazer a raiz quadrada das duas componentes ao quadrado, então 120 ao quadrado mais 90 ao quadrado, tira a raiz, né? Então a gente vai obter que a força é de 150 newtons. Sabendo disso, né? Então, de posse disso, a gente pode fazer de várias formas então a determinação do ângulo, né? Mas podemos fazer exatamente com os valores iniciais que foram dados. Então, para determinar o ângulo alfa, a tangente de alfa a gente sabe que é o Fy sobre o Fx. O Fy é 90 dividido por 120, dá 0,75. A tangente de alfa é igual a 0,75. Aí a gente tem que fazer a função inversa da tangente para obter alfa, que no caso será 37 graus. E para obter aqui, né, o ângulo com a vertical, aí fica de uma forma mais fácil. Por quê? Porque o alfa mais o beta é 90 graus, né? Então o beta será o 90 menos alfa, certo? Então 90 graus menos alfa é 90 graus menos o 37 que a gente obteve antes, portanto o beta é 53 graus. Agora o método das projeções, então, para a gente determinar os esforços em barras e cabos aí, que seria bem interessante, né? Então, o estudo de equilíbrio desse método consiste em decompor as componentes das forças coplanares atuantes no sistema em x e y, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é decompor as forças e depois garantir o equilíbrio da estrutura, né? A melhor forma de a gente compreender esse método é realizando um exemplo. Então, a gente tem aqui nesse exemplo, né? Então, 3 barras, 1, 2 e 3, certo? A barra 3 aqui, ó, vai aqui da onde está o carregamento P, né? Aqui no ponto D, tá vendo? Então, aqui a ligação, a gente chama de ligação ou nós, o nó D, nó C, nó A e nó B, né? Vou marcar aqui, ó, nó B, nó C, nó A e nó D. Então, com isso, a gente tem que saber com qual estrutura, onde começar, qual passo começar, né? Então, a ideia aqui é calcular as forças normais atuantes nos cabos 1, 2 e 3, né? Então, se é cabo, para começar, a gente não tem não terá nenhum carregamento de compressão, né? Então é esperado que todos estejam em tração, né? E se a gente for aqui no cabo 2, a gente não tem nenhuma informação, nenhum carregamento externo aqui que a gente possa
começar os cálculos. No cabo 1 também não tem nenhuma outra informação, então ó, a ideia aqui inicial é começar no cabo 3. Então, começar no cabo 3 por quê? E, por outro lado, na verdade, começar no ponto, né, no nó D, tá? Porque aqui a gente tem a informação, né, do peso, no caso. A gente teria esse peso, esse seria um dado de entrada, né? Então, sabendo disso, a gente vai começar no nó D aqui. Teremos o que? O peso, né? Então, o peso P e a força da barra, né? Então, a barra aqui estaria sendo tracionada, mas a gente não necessariamente precisa adivinhar, né? Mas basicamente a gente atribui que ela esteja sendo tracionada, então faz ela saindo, né? Saindo do nó D, que está aqui no centro, né? Desse eixo X e Y. Então, que seria a força na direção da barra do cabo 3, força 3 e o peso P. Fazendo o somatório de forças, se a gente fizer o somatório de forças em X, a gente não vai obter nada porque não tem nenhuma força. Então seria 0 igual a 0. O outro sentido que seria necessário, e como isso aqui é apenas a gente está garantindo o equilíbrio de um ponto, então não vai ter equilíbrio de momento, então basicamente sobra para a gente fazer o somatório de forças em Y. O somatório de forças em Y é igual a 0. O que eu tenho em Y aqui? Eu tenho a força 3 e o peso P. Então aqui seria F3 menos P igual a 0. Certo? Passo o P para o outro lado, fica F3 igual a P. Então agora eu já sei que o esforço na barra 3 vai ser o esforço do peso que eu vou colocar aqui, independente do peso. Se for 100 newtons, se for 200 newtons, se for, né, qualquer peso aí que seja atribuído, a gente vai ter então uma força igual ao peso aqui nessa barra. Agora a gente passa então pro nó C, né, onde a gente tem duas incógnitas, a força da barra 2 e a força da barra 1. A força da barra 3 a gente já sabe que é igual a P. Só que aqui a gente vai ter o que? A gente vai ter a força 2, que está alinhada ao eixo X, a força 3, que é igual a P, que está alinhada ao eixo Y, e a força 1, que eu vou ter que decompor ela em força Y, que é F1 seno de alfa, que é esse alfa que está sendo atribuído aqui, que é o mesmo que a gente tem aqui, certo? Aqui também é alfa, então são opostos, certo? E F1 cosseno de alfa, né? Conforme a gente já fez lá, porque aqui é o adjacente, então a gente vai ter o F1 cosseno de alfa. Dessa forma, né, como eu sei, né, que o valor que eu teria aqui para calcular seria o peso que eu vou atribuir que ele deve suportar, né? Então eu faço aqui primeiro o cálculo em Y, porque isso aqui eu digo que é uma informação que eu teria, né? Então o somatório de forças em Y é igual a 0 para esse ponto aqui, para esse nó C. Então, em Y, eu vou ter o F1 seno de alfa positivo, menos o P igual a 0. Tá? Porque são os dois esforços que estão no sentido de Y aqui. Passo o P para o outro lado, né? Fica F1 seno de alfa igual a P. Né? Passo o seno agora dividindo aqui, fica F1, então, que é a força 1 que eu quero determinar, é igual a P sobre seno de alfa. Né? Então aqui eu posso traduzir como P cossecante de alfa, né? Que seria o inverso do seno.
mais P sobre seno de alfa está ótimo. Então agora, se eu fizer a outra parte, que é somatório de forças em x igual a zero, o que eu tenho em x ali, ó, eu vou ter o F1 cosseno de alfa menos F2. Igual a zero. Passo o F2 para o outro lado, vou ter F1 igual a cosseno de alfa. F1 cosseno de alfa igual a F2. Portanto, né, se eu trocar isso aqui apenas de lado, o F2 vai ser igual. O F1 eu sei que é P seno de alfa. Tá aqui, ó. Eu substituo lá e eu obtenho que o F2 é igual a P sobre seno de alfa vezes o cosseno de alfa que estava aqui. Certo? Então, basicamente uma substituição simples aqui. E cosseno sobre seno é cotangente de alfa, tá? Mas até aqui estava ótimo também. Agora aqui eu deixo alguns exercícios para que vocês possam fixar, né, os conteúdos, né? Então aqui tem alguns, novamente algumas barras, algumas construções em barras aí para que vocês possam calcular os esforços em cada uma das barras, né, que estão atuando aqui, né, tanto em tração quanto em compressão. Aí tem que observar cada uma das situações, certo? E aqui já estão as respostas também disponíveis. Em caso de dúvida, eu estou à disposição. Eu fico por aqui. Agradeço a todos a presença. Até a próxima.